Otávio Família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Somos um pouco mais agora de 564, né? Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia, todas as contribuições que as populações africanas do continente e da diáspora legaram para a humanidade ao longo da história. Este é um canal fundamentalmente anti-eurocêntrico, antirracista, anticapitalista, anticolonialista, anti-eurocentrismo, né? Como a gente acabou de falar, e antimisógino, anti-homofóbico. Dito isso, hoje a gente está aqui para a gente trocar uma ideia, família, sobre algo que é importante, que são as religiões. Normalmente, a gente que é de axé, as pessoas nos interpelam dizendo que as religiões africanas não são monoteístas, que as religiões africanas são politeístas. Quando a gente fala religião, a gente está usando uma palavra que é normalmente utilizada, né? Geralmente, nas minhas intervenções, eu não uso a palavra religião, eu uso a palavra cosmovisão. Por que cosmovisão? Porque a palavra religião vem do latim religare. Os latinos já pudemos explicar que não são negros, os latinos são brancos. E a palavra religare significa, né, ligar, religar. Né? Então a gente fala em cosmovisão. Desde já, isso já é um ponto importante de partida. Por quê? Porque Cheikh Anta Diop, na obra dele, A Origem Africana da Civilização, Mito ou Realidade Histórica, ele diz, com todas as letras, está à disposição de vocês, né, que o monoteísmo já existia em toda a sua abstração no Kemet. Quando ele fala isso, significa dizer que antes mesmo do Kemet se estabelecer como a primeira civilização, só para lembrar que o Egito ele surge enquanto primeira civilização por volta de 3.100, 3.200 anos antes da Era Comum, mais de 5.000 anos atrás, portanto. Antes disto, já havia uma grande quantidade de populações sedentarizadas no Vale do Rio Nilo, todas negras, saindo, né, do interior do continente africano e migrando rio acima, povoando os territórios que mais tarde viriam ser Kemet, Kush e Punt. Então, o monoteísmo foi uma criação antropológica das populações africanas. E aí, é importante a gente salientar que, apesar do Kemet ter visto uma série de outras divindades surgirem e serem cultuadas, que divindades essas? Divindades que estavam abaixo de Amen, Amon. Né? Amen, lembrando que Amen é uma palavra que até hoje é falada dentro das religiões católicas e protestantes, mas Amen é o Deus criador, a divindade criadora, tal qual construída antropologicamente pelos Kemetiu. Então, dentro desta cosmovisão, você tem a divindade criadora, né? Amen, e Mut, e você tem as divindades subalternas. Você tem Sobek, você tem Set, você tem Osíris, ou Alçar, você tem Alset, que é Isis, você tem Heru, né? Você tem Sekhmet, você tem uma série de divindades que são abaixo. Ainda assim, o monoteísmo existiu no continente africano desde a mais remota antiguidade. Antes até do culto a Amon, né, havia o entendimento na cosmovisão africana, do Kemet, de que antes de qualquer criação existia o oceano primordial, né, a água. Da água saiu Ra, né, e Ra e Atum, que é o oceano primordial, Atum, né, depois unificaram-se, né, o masculino e o feminino, unificaram-se e criaram divisões, cultos, né, vamos dizer assim, divindades, melhor dizendo, subalternas, essas que eu acabei de falar, né, Sekhmet, Sobek, Set, etc. Dito isso, o fato de haverem divindades subalternas não invalida a existência do monoteísmo no Kemet. Não por acaso, as visões
religiosas do Ocidente, que nós temos contato aqui no Brasil, que são o catolicismo e o protestantismo, e também o judaísmo, e também o islamismo, né? Também contam com uma divindade suprema e contam com divindades ou intermediários entre a divindade suprema e os seres humanos. É exatamente desta forma hierárquica, passando por uma divindade suprema e passando por intermediários entre os seres humanos e esta divindade suprema, de acordo com Amadou Hampâté-Bâ, é exatamente desta forma que todas as sociedades africanas desenvolveram a sua cosmovisão. Quando Amadou Hampâté-Bâ fala isso, né, é bom a gente citar as obras. Essa afirmação está contida aqui nesta obra aqui. Amukuleo, o menino Fula, de Amadou Hampâté-Bâ. Hampâté-Bâ, nesta obra, ele diz que todas as sociedades africanas acreditam num Deus supremo único. Para os Yorubás, ele é Olorum, né? Para os Mocis, ele é Bunã. Para os Dogons, ele é Ama, que por sua vez é uma transliteração de Amon, Amém, que, como eu falei, é a primeira divindade da história da humanidade, difundida, praticada, cultuada por africanos. Então, Hampâté-Bâ, seguindo nessa linha, ele diz que essa divindade superior, que para outros povos africanos foi chamada de aquele sem começo e nem fim, aquele que existe desde toda a eternidade, a única coisa impossível de se conhecer, o todo, né? Dentre outros nomes, outras qualidades, essa divindade suprema, para os africanos, ela é considerada muito distante para que os africanos, homens, mulheres e crianças, façam seus pedidos, suas preces até ela. Então, os africanos utilizam os intermediários, que são os orixás, na palavra Yorubá, que são os Inkisi, né? na língua do tronco linguístico banto, e são os Voduns na língua dos Fons, das populações, por exemplo, do reino do Daomé. Então, é importante a gente focar nisso, família, porque as representações culturais do Ocidente, elas vão espelhar o seu culto exatamente em cima da estrutura, da cosmovisão do Kemet. Por quê? Porque gregos, porque hebreus, latinos, os latinos que vão fundar Roma, que eu estou me referindo, os árabes, vão receber influências do antigo Kemet, sob todos os pontos de vista e particularmente dentro da cosmovisão, né? Primeiro lugar, os hebreus, que os Kemetius chamavam de Habirus, conforme explica Sheikh Anta Diop nesta obra aqui, Nações Negras e Cultura, os hebreus não são europeus. É muito comum a gente ser levado a pensar de que os hebreus eram europeus, porque as narrativas eurocêntricas com as quais nós temos contato, geralmente faz a gente acreditar de uma maneira, né, incauta, que os hebreus são europeus. Não são. Os hebreus são um povo semita e nós já tivemos a oportunidade de explicar aqui o que são os semitas. Os semitas são um povo miscigenado que surgem, né, por volta de 1.500 anos antes da Era Comum, até um pouco antes, na região hoje conhecida como Oriente Médio, mais particularmente ali onde é hoje Irã, Iraque, por conta dos contatos entre populações leucodérmicas que desceram do norte da Ásia com populações negras daquela região, os elamitas, os caldeus, os sumérios, e ali houve o processo da miscigenação. Posteriormente, o surgimento dos semitas, que a palavra semita significa exatamente semi-misturado, miscigenado. Esses hebreus ficaram no Kemet durante 400 anos. Estes hebreus, que os Kemetios chamavam de Habirus, entraram no número de 70 rudes pastores organizados em famílias patriarcais, se estabeleceram no Kemet, ficaram lá e presenciaram o surgimento do monoteísmo político construído por Akhenaton. Akhenaton, que é o filho de Amenhotep III. Portanto, Akhenaton é chamado também de
Amenófis IV ou Amenhotep IV. Akhenaton produziu um monoteísmo onde ele retirava do centro de culto todas as outras divindades, né? Inclusive Amen, Sobek, o deus crocodilo, por exemplo, Sekhmet, Set, Alçar, Alset, Hero, retirava todas essas divindades do centro de culto e estabelecia apenas um ser, né, supremo, que era, por sua vez, o pai dele. Esse ser foi chamado de Aton por Akhenaton, que mudou de nome de Amenófis IV para Akhenaton, para poder ter o seu nome, né, ligado ao Deus que ele criou. Né? E aí, essa divindade, conforme explica Diop, foi a primeira divindade que se propôs ser universal, não apenas de um povo, não apenas de uma região, mas do mundo inteiro. Então, essa visão de um Deus universal, ela nasce no Kemet, certo? Por volta do século XIV, antes da Era Comum. E os hebreus presenciaram esse processo histórico ao qual eu estou me referindo, conforme explica Sheikh Diop. Tanto é que os hebreus só vão sair do Kemet muitos séculos depois, sob o governo de Ramsés II, que é muito tempo depois de Akhenaton. Quando os hebreus saem de lá, eles saem miscigenados com os Kemetiu, etnicamente, portanto, falando. Eles saem culturalmente influenciados pelos Kemetiu, com essa questão do Deus único universal, com essa questão da circuncisão e com o hábito, né, de não comer carne de porco. Tudo isso eles vão mais tarde passar para os árabes. Os árabes que mais tarde ainda, por volta de 500, do século VII da nossa era, vão criar uma religião chamada islamismo, que terá também, né, uma estrutura de um Deus único, assim como o Kemet, e assim como dos hebreus, e abaixo desse Deus único terão intermediários. Assim como os hebreus têm como intermediários entre Deus e os homens os tais profetas. Profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Jeremias, profeta Zacarias, não é isso? Os muçulmanos têm a mesmíssima estrutura da sua religião. Tem um Deus, uma divindade suprema, que é Alá, e abaixo tem os profetas. O principal deles, profeta Mohammed. Mas também eles consideram Jesus de Nazaré um profeta. Dentre outros profetas que são ditos dentro do livro Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, assim como a Torá é a Bíblia dos judeus. A Torá, que foi escrita, boa parte dela, no Kemet, foi escrita por Moshe, chamado no Ocidente de Moisés. Moisés que viveu no Egito. Moisés que casou com uma mulher negra chamada Zípora, de acordo com a Bíblia. Moisés que era genro de um homem provavelmente negro, uma vez que ele era etíope, chamado Jetro. Quem contou para Moisés sobre a história de Abraão? Quem contou para Moisés sobre a história do dilúvio bíblico? Quem contou para Moisés sobre a história de Noé, se ele nasceu no Kemet? Muito provavelmente foram os Kemetiu, ou o próprio Moisés construiu essa visão a partir de influências que ele recebeu dos Kemetiu. Isto se Moisés for considerado de fato um personagem histórico, portanto, que tenha existido. Certo? Moisés, que o nome dele originalmente é Moshe. Dito isso, muito mais tarde, milênios depois disso, os romanos, eles vão também se estabelecer no Kemet. Eles vão se estabelecer no Kemet. Depois que os gregos se estabeleceram, os gregos vão dar lugar aos romanos. Só para falar dos romanos, fundamentalmente, os romanos vão criar uma igreja que eles vão chamar de universal. Universal porque eles vão chamar essa igreja de católicos. A palavra católico significa universal. Universal como Deus Akhenaton, o Deus que criado por Akhenaton, foi proposto como universal. Percebam as influências. Os romanos vão organizar a sua religião exatamente como os Kemetiu, exatamente como os hebreus, exatamente como os árabes. Os romanos
eles vão construir o seu panteão a partir de um Deus supremo único, que eles vão chamar de Yahvé ou Jeová, né? Porque eles vão ser muito influenciados pelos hebreus, porque os hebreus ainda vão estar pelo Egito quando os romanos chegarem. Como os hebreus são semitas e romanos são latinos euroasiáticos, as línguas são diferentes. Os hebreus tinham um culto a um Deus único que chamavam de Yahvé, eu sou aquele que é. Mais tarde, esse Deus será chamado de Jeová pelos romanos, que são descendentes dos latinos, que é um povo euroasiático que se estabeleceu na Península Itálica por volta do século VI antes da Era Comum, e mais tarde vai construir o Império Romano do Ocidente, que em determinado momento da história vai controlar o Kemet, inclusive a rainha Cleópatra vai casar com romanos, lembre-se disso. Então os romanos vão beber na fonte do Kemet, né? E de lá vão extrair toda a sua cosmovisão e vão construir mais tarde, muito mais tarde, depois que eles assassinarem um personagem histórico ou bíblico chamado Jesus de Nazaré, eles vão estabelecer que o culto fundado por Jesus de Nazaré seja o culto oficial do Império Romano, e assim eles vão criar sua igreja chamada Católica, portanto, que vai se propor enquanto universal. É a partir daí que vai surgir essa ideia de Deus, que os protestantes hoje, os católicos, cultuam. Deus universal, Deus de todos, etc. Né? E os romanos, dentro da sua igreja católica, vai ter um Deus supremo, né? Um culto a um Deus supremo, que é chamado de diferentes formas nas diferentes línguas europeias. Gott, em alemão, God, em inglês, Dieu, e assim vai, Dio, né? Em italiano, e assim vai, não é isso? E, não por acaso, o Império Romano controlou essas regiões que eu acabei de me referir, mas, apesar de ter também uma divindade suprema, eles terão também intermediários, que são os santos católicos, Santa Bárbara, Santo Antônio, São José, Nossa Senhora, que são todas elas a mãe de Jesus, de Nazaré, né? Então, São Marcos, São Mateus, São Lucas, inclusive esses que são personagens bíblicos que estão na Bíblia protestante, aquele Szinho, S Mateus, S Marcos, S Lucas, aquele S significa santo. A palavra santo significa são, sadio. Sadio de quê? Espiritualmente. Né? Geralmente as pessoas não falam fulano de tal esteve são e salvo. É isso, são de sadio. São Jorge, não é isso? Então, muito mais tarde, agora, a partir do século XVI, quando, de acordo com John Henry Clark, os europeus sequestrarem a história do mundo e contarem a história do mundo a partir da sua ótica, aí é o eurocentrismo, eles vão dizer para o mundo colonizado por eles que eles é que criaram o monoteísmo. Eles vão dizer para todo mundo que os hebreus eram europeus, que não são. Já dissemos isso aqui, não são. Eles vão dizer para todo mundo que todas os outros povos que serão colonizados por eles são povos selvagens e que eles, europeus, estão trazendo a civilização, portanto, essa religião baseada numa cruz, porque aquele cara famoso da Bíblia foi crucificado, cruciare, a palavra crucificado vem do latim cruciare, que significa torturar, em latim, foi crucificado e depois ele ressuscitou 3 dias depois, exatamente como Al-Sar no Kemet foi morto e ressuscitou 3 dias depois. A diferença é que Al-Sar não foi morto na cruz, Al-Sar foi morto pelo seu irmão Set, seu irmão que invejava Al-Sar. Al-Sar que mais tarde vai ser chamado de Osíris no Ocidente. Então você tem uma série de paralelos dentro da cosmovisão do Kemet que são perfeitamente encontrados na Bíblia católica e na Bíblia protestante. A história de uma virgem, Al-Set, que deu origem a um ser especial, Hero, né? A história de um homem que matou o seu irmão por inveja, Caim e Abel, Set e Alcer. A história de um homem que morreu e ressuscitou 3 dias depois, Jesus de Nazaré? Não, Alcer, chamado no Ocidente de Osíris. Então você tem uma série, a história do culto ao sol, domingo, Sunday, dia do sol, quando tem os cultos nas igrejas católicas e protestantes. O culto ao sol era praticado no Kemet. Nós somos o povo do sol, nós africanos e africanos.
Dito isso, família, é preciso dizer que nesta obra aqui, a autora Lisa Ann Bergman, que não é preta, não é africana e nem pan-africana, ela faz uma análise minuciosa de todo o processo de imitação sistemática que os católicos, os romanos, fizeram das estruturas das cosmovisões do Kemet. Está tudo documentado aqui. Por isso que eu, nas minhas aulas de História da África, no nosso curso online, a partir da perspectiva do panafricanismo, digo que as raízes, não catolicismo, não protestantismo, as raízes históricas do cristianismo estão no continente africano. Inclusive, se Jesus de Nazaré falou tudo aquilo, ele foi contra o apedrejamento de uma mulher, então ele estava fazendo uso do matriarcado. Se ele se levantou contra o império beligerante, então ele estava fazendo uso do pacifismo, que é característico das sociedades africanas. Se ele disse que construiria a sua igreja em cima de uma pedra, tu és Pedro, pedra, Kefas. Em aramaico significa Kefas, a palavra Pedro. Tu és Pedro, pedra, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, ou farei derrubá-la sobre si mesmo. Então ele está evocando uma tradição puramente africana que os africanos construíram em pedra. As pirâmides do Kemet, por exemplo, são construções em pedra. O reino do Zimbábue, a palavra Zimbábue significa grande casa de pedra na língua Shona, foram construções em pedra. Né? Por que a família de Jesus de Nazaré não fugiu para a cidade de Roma quando o seu filho estava em perigo e fugiu para o Kemet, para o Egito? Porque provavelmente ele tinha pele escura, como os Kemetiu tinham pele escura ainda naquele período histórico. Então, família, é importante que a gente preste atenção e não caia mais nessas falácias de que nós, de Umbanda, sincretizamos com os católicos. Errado. A nossa visão, a nossa cosmovisão é a mais antiga de todas. Todos os outros é que sincretizaram conosco. E as obras do campo do panafricanismo e da afrocentricidade estão aí à nossa disposição para que ninguém mais, nunca mais minta para nós. Nunca mais nos enrole. Tá ok, família? Dado o recado, venham todas e todos fazer meu curso de História da África. Ele é online, ele é comigo, aula síncrona. Tenho certeza que todas e todos vocês vão gostar, embora em breve a gente volta aqui para mais um bate-papo. Estamos juntos sempre. Hotep, África no Centro.